telemóvel vibrava na minha mão. Um zumbido insistente contra os meus dedos já dormentes. Era ele. Não, não era o João a ligar. Era o som irritante que me chamava de volta àquela realidade que ele estava a viver. E, sinceramente, eu sabia exatamente como ele se estava a sentir naquele momento. Perplexo, confuso, furioso. Não sabia bem se já o sentia a sufocar, mas o nó na garganta dele estava garantido. Disso eu tinha a certeza. Eu sabia porque eu o tinha desenhado, linha por linha, esta queda, o seu próprio fim. Lembro-me perfeitamente de um dia, muitos meses antes, olhar para ele, o meu marido, na altura ainda o meu marido, o João Pereira, a brindar com a Sofia, a colega de marketing, e pensar: vais pagar por isto, e vais pagar caro. Mas não foi o ciúme que me guiou, não. Foi algo muito mais frio, mais calculado, quase uma forma de arte. Naquela manhã de quarta-feira, um sol brando entrava pelas persianas do quarto de Pedro, no Príncipe Real, onde o João supostamente tinha passado a noite com a Sofia. Ele acordava na cama dela, sem o seu café gourmet, sem as suas notícias matinais filtradas, apenas a luz crua daquela manhã lisboeta que ele nem sequer considerava a sua verdadeira Lisboa. A cabeça a latejar, um gosto horrível a champanhe barato na boca. Eu sabia disso. Não estava lá, claro que não, mas imaginei cada detalhe, cada vinco de frustração a formar-se na sua testa. A Sofia, uma miúda, toda ambiciosa, deve ter perguntado: bom dia, dorminhoco. O rei teve doces sonhos do seu reino? Aquela parvoíce toda. Ele grunhiu, claro. Para ele, poder era o afrodisíaco. E o negócio da Serra da Estrela, fechado no dia anterior, tinha-o feito sentir um deus. Esticou o braço para o telemóvel, pronto para o ritual diário de dar ordens, de afirmar o seu domínio sobre o império que na sua cabeça comandava. Abriu a app de e-mail da empresa. Uma pequena caixa estéril apareceu. Acesso negado. Por favor, contacte o seu administrador de sistema. Aquela pequena chama de aborrecimento, eu sentia-a nascer nele. Era a primeira picada, a primeira peça a cair do seu tabuleiro perfeito. Isto, de certa forma, fez-me recuar umas horas para a noite de terça-feira. A noite mais longa e a mais curta da minha vida, se é que isso faz sentido. Tudo começou com o choro agudo e desesperado do Pedro no monitor do bebê. Partia o silêncio estéril da nossa casa de milhões, lá em Cascais. Agarrei o telefone com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Do outro lado, a voz do João, tão suave e despreocupada como uma pedra de rio polida, dizia: é uma gala, Ana. Não posso simplesmente sair. Eu ouvia o tilintar distante de copos, o burburinho de uma multidão. Está bem, é só um bebê a ser bebê. Dá-lhe um bem no rom. Mas a febre dele estava lá 40 graus e a respiração estava superficial. Antes que eu pudesse implorar novamente, ele suspirou, um som de puro aborrecimento. Olha, tenho de ir, falamos amanhã. A linha ficou muda, e naquele silêncio arrepiante, eu soube duas coisas com certeza absoluta. O meu filho estava realmente doente, e o meu casamento já estava pronto, acabado. O que o meu marido, o João Pereira, não sabia é que o império que ele estava a celebrar naquela noite teria uma nova rainha, ao nascer do sol. A mansão Pereira, nas colinas de Cascais, era um monumento ao sucesso moderno, uma estrutura expansiva de vidro, aço e mármore italiano importado. Era uma casa construída para ser admirada, não vivida. Era fria, tal como o casamento que a albergava. Naquela noite, o frio era profundo, chegava aos ossos. Eu estava junto ao berço do nosso filho de 10 meses, o Pedro. Um pano úmido repousava na testa dele, fazendo pouco para combater o calor que irradiava do seu corpinho. A pele dele estava mosqueada,
os seus gemidos fracos e roucos. Cada instinto no meu corpo gritava que aquilo era mais do que uma constipação comum, mais do que os dentes a nascer. Aquilo era o tipo de doença que roubava o ar dos pulmões de uma mãe. Liguei ao João 3 vezes. Na primeira vez, ele atendeu com um sussurro irritado. Estou a meio de um discurso, Ana. Isto pode esperar? Não, não pode. A febre do Pedro está a 40. Ele está com dificuldade em respirar. João, estou com medo. Já ligaste ao doutor Miguel Antunes? Perguntou ele, o tom transacional, como se eu fosse uma empregada incompetente. O gabinete dele disse para ir às urgências se a respiração estiver comprometida. Acho que está. Preciso que venhas para casa. Não quero ir sozinha. Um suspiro pesado. Estás a exagerar. Fazes sempre isso. Dá-lhe o medicamento. Eu vejo-te mais logo. Desligou. A segunda chamada foi direta para o voicemail. A terceira chamada foi a que destruiu tudo. Ele atendeu, a voz untuosa de champanhe e impaciência. Foi aí que ele proferiu a frase que ecoaria na minha mente por anos. É só um bebê a ser bebê. E depois desapareceu, escolhendo o brilho da gala anual de benfeitores da Pereira Developments em vez do filho doente. Eu sabia, com uma certeza que se instalou como gelo nas minhas veias, que ele não estava apenas numa gala. Ele estava com ela, a Sofia Martins, uma jovem associada de marketing da empresa, de 24 anos, com uma ambição que brilhava mais do que as suas luzes no cabelo. Eu via os sinais há meses, as reuniões de conselho noturnas, o cheiro fraco de um perfume que não era o meu nos seus fatos. O segundo telemóvel que ele achava que eu não conhecia. Tentei abordar o assunto para salvar a vida que tínhamos construído. Cada tentativa foi recebida com manipulação e acusações de ser uma dona de casa aborrecida e histérica. Ele chamava a minha vida, gerir a nossa propriedade, criar o nosso filho e receber a sua infinita parada de parceiros de negócios, de férias. Tinha se esquecido de que eu não era apenas um rosto bonito que ele tinha casado. Tinha se esquecido da mulher que eu era antes de me tornar a senhora Pereira. Ana Rodrigues, a arquiteta. A mulher que se tinha formado no topo da sua turma na Universidade de Lisboa, que tinha codesenhado o mesmo edifício onde a sua empresa tinha sido sediada pela primeira vez. Abri mão da minha promissora empresa para apoiar a dele, acreditando nas suas promessas de parceria, de uma vida partilhada, de um império partilhado. Naquela noite, ele deixou claro o valor daquela promessa. Olhando para o Pedro, tão frágil e pequeno, um tipo diferente de fogo acendeu-se dentro de mim. Não era a chama quente e confusa do ciúme. Era uma combustão fria e controlada de pura raiva, não adulterada. Ele não me tinha apenas desprezado. Tinha desprezado o nosso filho. Tinha me deixado sozinha num momento de puro terror. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Chorar era um luxo que eu já não podia pagar. Com a mão firme, preparei a mala das fraldas, os meus movimentos precisos e eficientes. Acomodei o Pedro febril na sua cadeira de carro, os seus choros fracos a rasgar o meu coração. Enquanto caminhava pelo hall, cavernoso e silencioso, olhei para o grande retrato emoldurado na parede, uma foto do nosso dia de casamento. O João sorria com um olhar de triunfo no rosto. Eu pensei que era amor. Agora via o que era, uma aquisição. Não olhei para trás quando os portões automáticos da nossa propriedade se fecharam atrás de mim. Não estava apenas a conduzir para o hospital. Estava a conduzir para longe da vida que conhecia e em direção a um futuro que teria de conquistar por mim mesma. A primeira chamada que faria da sala de espera do hospital não seria para a minha mãe ou para os meus amigos. Seria para um homem a quem João Pereira tinha feito tanto mal quanto a mim. E ele seria a chave para tudo. As urgências do Hospital de Cascais eram uma sinfonia de caos controlado. Máquinas a apitar, conversas abafadas, o cheiro forte de antisséptico.
Eu estava sentada numa cadeira de plástico rígida. O Pedro a dormir de forma agitada nos meus braços, uma linha de soro delicadamente colada à sua pequena mão. O médico tinha sido gentil, mas firme. Era um caso grave de vírus sincicial respiratório, VSR. Não era fatal se tratado adequadamente, mas incrivelmente perigoso para um bebê. Fez bem em trazê-lo, disse o médico. Os níveis de oxigênio estavam a baixar. Mais algumas horas em casa poderiam ter resultado numa história muito diferente. Cada palavra era uma chapa de aço a ser rebitada na minha resolução. Uma história muito diferente. A dismissão casual do João. É só um bebê a ser bebê, repetia-se na minha cabeça. Não era mais apenas um insulto, mas uma potencial sentença de morte. Por horas fiquei sentada ali, observando a subida e descida rítmicas do peito do meu filho, o gotejar constante da bolsa de soro, a sua única tábua de salvação. No silêncio estéril do quarto privado para onde o tinham transferido, a névoa de pânico começou a dissipar-se, substituída por uma clareza cristalina e arrepiante. A mulher que tinha chorado de medo na sua mansão horas antes tinha desaparecido. No seu lugar estava a arquiteta. Ana Rodrigues sempre viu o mundo em termos de estrutura, pontos de tensão e fundações. Antes do João, a minha vida era sobre projetos e aço, cimento e vidro. Eu prosperava na complexidade, em encontrar soluções elegantes para problemas impossíveis. Tinha projetado uma biblioteca em consola que parecia desafiar a gravidade e uma sala de concertos com acústica tão perfeita que se podia ouvir um alfinete a cair da última fila. Depois veio o João Pereira. Era uma força da natureza, um construtor brilhante com uma visão que achei inebriante. Ele viu a minha mente, não apenas a minha beleza. Tu e eu, Ana, disse ele logo no início, espalhando os projetos do seu primeiro grande arranha-céus pelo chão do meu pequeno apartamento. Tu desenhas, eu construo. Vamos construir um império. Eu apaixonei-me pelo sonho tanto quanto pelo homem. Incorporei a minha pequena e aclamada empresa na sua empresa em ascensão, a Pereira Developments. Os meus projetos valeram-lhes os contratos que os colocaram no mapa. O meu nome nunca esteve no papel timbrado, mas o meu toque estava em cada viga e janela do seu sucesso inicial. Fui a arquiteta não creditada do seu império. Depois veio o casamento e depois o Pedro. O João incentivou-me a recuar. Já fizeste o suficiente, disse ele. Desfruta da tua vida. Concentra-te em ser mãe. Concordei, cansada de lutar por reconhecimento, acreditando que aquela era a próxima fase da nossa parceria. Troquei a minha prancheta por uma cozinha de designer, o meu capacete por deveres de anfitriã e lentamente tornei-me invisível. Agora, sentada no quarto de hospital mal iluminado, peguei no telemóvel. Os meus dedos saltaram os números da minha família e amigos. Deslizei até um nome que não contactava há mais de um ano. Tiago Santos, diretor financeiro, Pereira Developments. Carreguei no botão de chamada. Ele atendeu ao segundo toque, a voz cansada. Ana, está tudo bem? Não, disse eu, a minha voz neutra, desprovida da emoção que me sufocava. Mas vai ficar, Tiago. Preciso de te ver amanhã de manhã. É sobre o João. Houve uma pausa. O Tiago era um homem quieto e meticuloso, brilhante com números e totalmente leal. Ou tinha sido. Eu sabia que o João o tinha recentemente preterido para a posição de COO, dando-a a um colega bajulador do seu MBA. O João tinha prometido ao Tiago uma participação acionária significativa há anos, uma promessa que nunca se concretizou. O Tiago sabia onde os corpos estavam enterrados, porque ele tinha sido o forçado a cavar as covas. Sobre o que é? Perguntou o Tiago, a sua cautela palpável. É sobre a fundação, disse eu, a antiga linguagem arquitetônica a vir-me naturalmente. Descobri uma falha crítica na estrutura da empresa. Uma falha que o João parece ter esquecido. E acho que sabes exatamente do que estou a falar.
Outro longo silêncio. Quase conseguia ouvir as engrenagens a girar na sua cabeça. Ele estava a ligar os pontos, a recordar conversas, documentos e promessas quebradas. O financiamento da Torre da Baixa, disse ele finalmente, a voz quase um sussurro. Um sorriso frio tocou os meus lábios pela primeira vez naquela noite. Exatamente, no meu escritório, o meu antigo, no centro da cidade, às 8h. Ana, o que estás a planear? Olhei para o meu filho a dormir, o seu pequeno rosto pacífico sob as luzes do hospital. O meu plano já não era apenas sobre vingança, era sobre sobrevivência. Era sobre reclamar a vida que me tinha sido roubada e garantir o futuro do meu filho. Estou a planear uma aquisição hostil, disse eu, e vais ajudar-me. O escritório estava tal como eu o tinha deixado há 2 anos, preservado sob uma camada de pó. Projetos enrolados estavam num canto como pergaminhos antigos. Os meus modelos arquitetônicos, intrincados e bonitos, eram formas fantasmagóricas, sob panos brancos empoeirados. Mantive o aluguer do meu pequeno estúdio no centro da cidade, pagando a renda de uma conta privada que o meu pai me tinha deixado. Era a minha única saída secreta, um lugar que era meu e só meu. O João chamava-lhe o meu pequeno espaço de hobby e esqueceu-se que existia. Precisamente às 8h, Tiago Santos bateu à porta. Parecia cansado, o seu fato impecável, mas os seus olhos exaustos. Era um homem que vivia pelos números, que encontrava segurança em folhas de cálculo e balanços. O que eu propunha era a antítese da ordem. Café? Ofereci, gesticulando para uma máquina de café de prensa francesa na pequena bancada da kitchenette. Obrigado, disse ele, o seu olhar percorrendo a sala, absorvendo a evidência de uma carreira brilhante em pausa. Não venho aqui desde que desenhaste o lobby do edifício Meridiano. Muita coisa mudou desde então, disse eu, entregando-lhe uma caneca. O João está a ter um caso com a Sofia Martins. Ele estava com ela ontem à noite, enquanto o nosso filho ia para as urgências. A expressão do Tiago não mudou, mas o músculo contraiu-se na sua mandíbula. Lamento ouvir isso, Ana. A sério. Ele não estava surpreendido. Via os relatórios de despesas para jantares de clientes em hotéis de 5 estrelas, os recibos de joias codificados como presentes corporativos. Não procuro simpatia, Tiago, disse eu, o meu tom todo profissional. Procuro um parceiro. Sabes tão bem quanto eu que a Pereira Developments foi construída sobre a base dos meus projetos e da tua estratégia financeira. Supunha-se que éramos parceiros. Em vez disso, somos a ajuda. Deixei aquilo pairar no ar. O Tiago olhou para o seu café. Eu sabia a sua história. Estava com o João desde o início, transformando um orçamento apertado numa linha de crédito de 1.000 milhões de euros. O João tinha acenado com a promessa de parceria durante uma década. A promoção de CEO, que foi para outra pessoa, foi o insulto final e mais doloroso. O que quiseste dizer com uma falha na estrutura? Perguntou ele, indo direto ao assunto. Caminhei até um arquivo plano trancado. Girei a combinação, abri uma gaveta e retirei uma pasta grossa de couro. Coloquei-a sobre a minha prancheta. A Torre da Baixa, disse eu. O projeto que fez da empresa o que ela é hoje. Lembre-se do financiamento, o déficit final de 30 milhões de euros que nenhum banco queria tocar? Claro, disse o Tiago. O João garantiu-o com um credor privado no último minuto. Nunca divulgou a fonte. Sempre foi uma caixa preta nas finanças. Não foi um credor privado, disse eu, abrindo a pasta. Fui eu. Deslizei um documento pela mesa. Era um contrato de empréstimo privado. O credor era um fundo fiduciário estabelecido pelo meu avô, e eu era a única administradora. A garantia do empréstimo não eram apenas ações da empresa. Era uma série complexa de cláusulas nas quais eu tinha insistido na altura, redigidas pelo advogado notoriamente astuto do meu próprio pai.
Coloquei a minha herança para salvar o sonho dele, expliquei. O João estava desesperado. Ele teria assinado qualquer coisa. Os olhos do Tiago arregalaram-se enquanto ele lia. As cláusulas eram inabaláveis. Estipulavam que, se o CEO em exercício, João, fosse considerado culpado de má conduta financeira grave, negligência do dever fiduciário ou turpitude moral que pudesse prejudicar a reputação da empresa, a administradora, eu, Ana, tinha o direito de exigir o reembolso imediato do empréstimo. Se o empréstimo não pudesse ser reembolsado em 24 horas, o que não poderia, o controlo das ações maioritárias da empresa, que foram prometidas como segurança máxima, seria transferido diretamente para mim. Turpitude moral, Tiago murmurou, olhando para mim. O caso dele, o abandono teu e do vosso filho doente. Essa é a alavanca, disse eu, mas não é o mecanismo. Não podemos ir ao conselho com isso. É complicado, subjetivo. Precisamos de algo concreto, inegável. Precisamos de má conduta financeira. Olhei para ele de forma significativa. E é aí, Tiago, que tu entras. Sei que ele te tem a mover dinheiro. Empresas de fachada, despesas pessoais disfarçadas de custos de negócio. O apartamento que ele mantém para a Sofia, os carros, as viagens. Está tudo lá, não está? Tens os registros. O Tiago levantou-se e caminhou até a janela, olhando para as ruas da cidade lá embaixo. Estavam a pedir-lhe para trair o homem que lhe tinha dado a carreira, um homem que ele tinha considerado um amigo. Mas esse homem tinha desaparecido, substituído por um tirano arrogante que exigia lealdade, mas não dava nenhuma em troca. Isto não era apenas sobre ajudar-me. Era sobre justiça pela sua década roubada. Ele tem usado a subsidiária Construções Verdejante como um fundo de caixa pessoal, disse o Tiago, ainda de costas para mim. Ele canaliza faturas inflacionadas através dela. Tenho cópias das faturas reais e das que ele adulterou e apresentou para os livros. São milhões de euros só nos últimos 3 anos, o suficiente para desencadear uma investigação federal. Virou-se para me encarar, os seus olhos já não cautelosos, mas aguçados com cálculo. O CFO, cauteloso, tinha desaparecido. No seu lugar estava um homem que via os números no tabuleiro e sabia exatamente como jogar o jogo. Isto é incrivelmente arriscado, disse ele. Se falhar, ele destruirá ambos. Ele já destruiu o que importava, retruquei, a minha voz como aço. Já não tenho medo dele. A pergunta é, tu tens? O Tiago olhou dos documentos incriminatórios na mesa para a mulher quieta e determinada à sua frente. Ele viu não uma esposa desprezada, mas uma líder. Pensou na promoção que lhe foi negada, na parceria que nunca existiu, nas humilhações diárias. Ele está num retiro de desenvolvimento na Serra da Estrela até amanhã à tarde, disse o Tiago. A Sofia está com ele. O voo dele à Terra às 17h. Teríamos de agir rápido. Foi toda a confirmação que eu precisava. Uma aliança forjada naquele escritório empoeirado, construída sobre traição partilhada e um desejo mútuo de ver um império cair nas mãos certas. Então vamos trabalhar, disse eu. Temos menos de 36 horas para desmantelar um rei. Comentário pessoal. 40% da história. Momentinho, preciso de fazer uma pequena pausa aqui. Sinceramente. Enquanto eu estava ali sentada com o Tiago, a doutora Alice Santos, e todos aqueles documentos sobre a mesa, pensei, isto é absurdo. Quero dizer, vejam bem, eu, Ana Rodrigues, a mulher que há uns anos achava que o seu maior desafio seria desenhar uma fachada que agradasse tanto aos investidores quanto aos críticos de arte, estava agora a planear um golpe empresarial digno de um filme de Hollywood. Estava a usar um contrato antigo que eu própria tinha redigido, lá atrás, num tempo em que a minha maior preocupação era acreditar que as promessas de um futuro partilhado com o João eram reais. Era quase risível, se não fosse tão sério. Era a minha vida, o futuro do Pedro.
Em que ponto é que a vida se torna tão complexa, tão dramática, que temos de recorrer a estas táticas? Na minha terra, diríamos que isto não é conversa que se faça à mesa, mas ali estávamos nós. E tudo por causa de um homem que me disse que o meu filho era só um bebê. A ironia, meu Deus, a ironia era gritante. E eu não me sentia uma heroína nem uma vilã. Só uma mulher que estava cansada de ser invisível. Voltemos à história. A nossa próxima paragem não foi um reluzente escritório de advogados corporativos. Foi um estabelecimento discreto e de velho dinheiro, num edifício antigo na Lapa. O nome na placa de bronze dizia Santos e Costa. Não havia site nem publicidade. Recorria-se à doutora Alice Santos quando um problema precisava de ser resolvido com a eficiência brutal e silenciosa de um ataque cirúrgico. A Alice, uma mulher nos seus 60 e poucos anos, com cabelos prateados puxados para um coque severo e brilhante, e olhos que não perdiam nada, ouviu a nossa história sem interrupção. Era a advogada do meu pai, a mesma mulher que tinha redigido o contrato de empréstimo uma década antes. Ela lembrava-se bem da reunião. O teu pai era um homem sábio, Ana, disse a Alice depois de o Tiago ter terminado a sua explicação detalhada das acrobacias financeiras do João. Ele disse-me, João Pereira é um construtor brilhante, mas um homem imprudente. Constrói para minha filha uma fortaleza dentro daquele contrato. Os seus lábios curvaram-se num leve sorriso predatório. E assim eu fiz. Ela espalhou o contrato original na sua vasta secretária de mogno. Este documento é uma obra de arte, afirmou ela, os seus longos dedos traçando as cláusulas. A cláusula de turpitude moral é a nossa superioridade moral. Mas o Tiago tem razão. É uma luta subjetiva para uma sala de reuniões. A cláusula de má conduta financeira, no entanto, é um canhão. Ela olhou para o Tiago. Senhor Santos, as provas que tem, as faturas duplas, o fundo de caixa, são irrefutáveis? São à prova de bala, confirmou o Tiago. Tem os registros do servidor que mostram os ficheiros originais e as versões adulteradas com data e hora. Tenho as transferências bancárias para a conta da empresa de fachada, que posso provar que o João controla pessoalmente. A doutora Alice Santos recostou-se, unindo as pontas dos dedos. Excelente! Então, é assim que procedemos. Isto não é uma negociação. É uma execução. Acionaremos as cláusulas simultaneamente. Será uma blitzkrieg. O plano que ela delineou era audacioso. O primeiro passo era o Tiago. Ele compilaria todas as provas financeiras num portfólio digital seguro e encriptado. Esta seria a bala de canhão. O segundo passo era a Alice. Ela elaboraria 2 conjuntos de documentos. O primeiro seria a chamada formal do empréstimo, citando as má condutas financeiras a ser entregue ao Conselho de Administração da empresa. O segundo e mais crítico documento seria um pedido de emergência junto do Conselho de Governação Corporativa do Estado e do banco que detinha as ações primárias da empresa em custódia. Este pedido executaria a transferência da maioria da propriedade para mim, Ana, de acordo com o acordo de segurança no meu contrato de empréstimo. A chave, explicou a Alice, os seus olhos a brilhar, é o artigo 11, secção B dos próprios estatutos da empresa, os mesmos estatutos que o João redigiu. Permite uma transferência de emergência do Poder Executivo sem uma votação do Conselho em caso de responsabilidade legal ou financeira catastrófica que ameace a solvência imediata da corporação. A sua prova, Sr. Santos, prova que o João é a responsabilidade catastrófica. Não estamos a tomar a empresa. Estamos a salvá-la do seu CEO desonesto. Ela estava a usar as próprias ferramentas do João contra ele. Era brilhante. Quando é que isto acontece? Perguntei, o meu coração a bater forte nas costelas. A calendarização é tudo, disse a Alice, olhando para o seu calendário. O João aterra amanhã às 17h. Irá diretamente do aeroporto para o apartamento da amante. Não fará o check-in no escritório até a manhã seguinte
Então agimos amanhã à noite. Às 19 horas em ponto, Sr. Santos irá transmitir eletronicamente o portfólio de provas para mim e para um endereço de e-mail seguro que fornecerei para cada membro do conselho. Às 19h01, o meu mensageiro entregará a notificação ao presidente interino da residência do conselho. Ao mesmo tempo, eu arquivarei eletronicamente a transferência de ações junto do Estado e do agente de custódia. A marcação de tempo digital é a nossa prova. No momento em que os membros do conselho terminarem de ler a primeira página das provas do Tiago, continuou a Alice, a transferência de ações já estará legalmente processada. Serão confrontados com uma escolha: ficar do lado de um CEO que acaba de ser exposto como um criminoso e já perdeu o controle da empresa, ou ratificar o novo acionista maioritário. Será a decisão mais fácil que alguma vez tomarão. Havia uma perfeição arrepiante nisso. Não havia margem para erros, nem tempo para o João contra-atacar. No momento em que ele acordasse na manhã de quarta-feira, a guerra já teria terminado. Quando saímos do escritório da Alice e saímos para o ar fresco da cidade, senti uma vertigem. Isto era real. Isto estava a acontecer. Estás pronta para isto? Perguntou o Tiago, a voz baixa. Assim que carregarmos neste botão, não há volta a dar. Ficarás encarregada de uma empresa de 1.000 milhões de euros. Serás a chefe dele. Pensei no Pedro na sua cama de hospital. Pensei na voz do João no telefone, a gotejar desprezo. É só um bebê. Olhei para o Tiago, a minha expressão endurecida numa máscara de pura determinação. Ele construiu o seu império na minha sombra, disse eu. É hora de eu pisar o sol. Vamos queimá-lo. Parágrafo original. 150 palavras. Às vezes, quando a insônia me batia forte, deitava-me e pensava no meu pai. Na forma como ele costumava dizer, com um brilho no olhar. Filha, não te fiz em nada que pareça demasiado bom para ser verdade. O diabo esconde-se nos detalhes e no excesso de brilho. Ele referia-se aos comerciantes do mercado da Ribeira, sempre a tentar vender gato por lebre, mas agora eu entendia-o de uma forma muito diferente. O casamento com o João, as promessas de um império partilhado, o glamour das galas, tudo soava demasiado perfeito, demasiado sem falhas. E a perfeição, como a vida me ensinara de forma tão cruel, não existe. Foi uma lição dura, mas necessária. E ali, sentada com o futuro do meu filho em jogo, senti a sua sabedoria guiar-me. Era um plano arriscado, mas, caramba, era o meu. Mudança de perspectiva. David Cheney, Tiago Santos. O Tiago contaria a história daquela manhã de terça-feira de uma forma diferente. Para ele, o meu escritório no centro era quase um relicário. As plantas, os modelos, as chávenas de café vazias, ele sabia que aquilo era um santuário de onde eu tinha sido arrancada. Quando eu lhe disse sobre o caso do João, a voz do Tiago, ele diria: não vacilou. Ele já tinha os seus próprios fantasmas com o João. A promoção prometida e depois negada, as horas a deturpar relatórios financeiros para maquiar as contas. Ele veria a mágoa nos meus olhos, sim, mas muito mais. Veria a frieza de uma arquiteta a analisar uma estrutura falha. Para ele, o meu silêncio após cada revelação era mais ameaçador do que qualquer grito. Ele estava a ver a máquina a funcionar. Sabia que não era raiva cega, mas sim uma equação complexa a ser resolvida, e que ele era uma peça crucial nela. Quando eu lhe mostrei o contrato do empréstimo da Torre da Baixa, ele descreveria a sua própria descrença, seguida por uma admiração profissional. A Alice Santos tinha, de facto, construído uma fortaleza inexpugnável. E ele, Tiago, não estava a atrair o João. Estava a corrigir uma injustiça financeira, a garantir que os números, que eram a sua vida, finalmente contassem a verdade. Ele sentia que estava a devolver a sanidade aos balanços. Terça-feira foi um dia de calma surreal antes da tempestade.
Passei o dia no hospital. O meu mundo encolheu para o tamanho do quarto privado do Pedro. Ele estava a responder bem ao tratamento. A febre tinha passado e o chiado na sua respiração estava a diminuir. Segurando o seu corpinho pequeno e quente contra o meu, senti um profundo sentido de propósito. Isto era por ele. Cada passo arriscado e aterrador que estava a dar era para construir um mundo seguro para este menino. Um mundo livre dos caprichos de um homem como João. Coordenava com o Tiago e a Alice através de mensagens de texto encriptadas. Os meus polegares a digitar comandos e confirmações no ecrã do telemóvel. Arquiteta, mãe e agora general. Enquanto isso, a 1.800 quilômetros de distância, na Serra da Estrela, João Pereira vivia uma realidade diferente. Estava nas encostas com a Sofia, o ar puro da montanha, um tônico para o seu ego. Acabara de fechar um acordo preliminar para um novo resort de luxo, celebrando com garrafas de vinho caras e elogios bajuladores da sua nova amante. És um rei, João, disse a Sofia, aninhando-se nele em frente a uma lareira crepitante no seu chalé. Tu constróis o mundo. E não te esqueças disso, respondeu ele, sentindo-se invencível. Pensou brevemente na minha chamada frenética. Histérica, pensou ele com um sorriso de desdém. Eu provavelmente tinha levado o Pedro às urgências por um cheirinho a nariz. E agora estava a sentir-me tola. Ele lidaria com o meu drama quando voltasse. Enviou-me uma única mensagem de texto perfunctória. Espero que esteja TD bem. A aterragem amanhã às 5. Não notou que eu nunca respondi. Às 17h de terça-feira, o jato particular do João aterrou no aeroporto de Tires. Tal como a Alice previu, ele não foi para casa. O seu motorista levou-o diretamente para um edifício elegante no Príncipe Real, para o apartamento que ele tinha alugado para a Sofia, pago pelo fundo de caixa da Construções Verdejante. Às 18h55 eu estava a apertar o Pedro, que dormia na sua cadeirinha de carro, acabado de sair do hospital e pronto para ir para casa. A calendarização parecia um sinal do universo. Ao mesmo tempo, no seu escritório em casa, o Tiago Santos tinha o dedo a pairar sobre o rato. No seu ecrã, estava um único ficheiro encriptado rotulado Projeto Rouxinol. Continha todas as provas incriminatórias contra o João. Uma lista de distribuição estava pré-carregada. Alice Santos e os endereços de e-mail pessoais de todos os 7 membros do Conselho da Pereira Developments. No seu escritório, Alice Santos tinha 2 documentos abertos no seu ecrã. Um era o pedido de emergência para o Conselho de Governação Corporativa do Estado. O outro era a execução oficial da transferência de ações para o agente de custódia. Ambos estavam prontos para serem enviados com um único clique. A cidade zumbia ao nosso redor, alheia ao golpe digital silencioso que estava prestes a acontecer. Às 19h em ponto, o Tiago clicou em enviar. A bala de canhão tinha sido disparada. Instantaneamente, os telefones começaram a tocar em casas tranquilas e abastadas por toda a área metropolitana de Lisboa, enquanto os membros do conselho recebiam o e-mail. O assunto criado pela Alice era simples e impossível de ignorar. Prova urgente de desvio fiduciário pelo CEO João Pereira. Às 19h01 em ponto, a Alice clicou 2 vezes no seu próprio rato. Os documentos foram enviados. Os carimbos de data e hora digitais foram registrados. A fortaleza que o pai me tinha mandado construir tinha sido tomada de assalto, e o seu poder era agora meu. No Príncipe Real, o João estava a servir 2 taças de champanhe. Estava a celebrar o seu negócio, a sua vida, o seu gênio. Ergueu o seu copo à Sofia. Ao futuro, brindou ele, a sua voz a ecoar arrogância. E a conseguir tudo o que se quer. Do outro lado da cidade, eu entrei no hall, frio e silencioso de mármore da minha casa. Já não parecia uma jaula, parecia um quartel-general. Deitei o Pedro a dormir no seu berço, a sua respiração agora profunda e regular. Fiquei ali por um momento,
ao ouvir o som do sono saudável do meu filho. Depois, caminhei até o escritório em casa. O dele escritório. Era um santuário para o seu ego, repleto de prêmios e fotos dele a apertar as mãos de pessoas importantes. Sentei-me na sua grande cadeira de couro. Parecia confortável. Parecia certo. Os membros do conselho, inicialmente chocados, estavam agora a ler freneticamente o relatório do Tiago. A prova era avassaladora, uma maré de fraude e engano. Havia cópias de extratos bancários, faturas falsas e até uma cópia do contrato de arrendamento do apartamento no Príncipe Real, pago pela empresa. Enquanto estavam a recuperar, um segundo e-mail da Alice Santos chegou. Assunto: notificação de alteração de participação maioritária na Pereira Developments. Era checkmate. Não havia nada a debater. Apoiar o João agora seria um suicídio corporativo. Em minutos, a primeira resposta veio do presidente do conselho, um empresário estoico da velha guarda chamado Dr. Afonso Tavares. A sua mensagem era breve e direta. Confirmado. O conselho ratificará a transferência e apoiá-la, Sra. Rodrigues. Aguardamos as suas instruções. Eu li o e-mail no computador de secretária do João. Um sorriso lento e constante espalhou-se pelo meu rosto. Não era um sorriso de alegria ou júbilo. Era o sorriso calmo e satisfeito de uma arquiteta a observar o seu projeto mais complexo, mais pessoal, mais importante a encaixar-se perfeitamente. O rei estava a brindar ao seu reinado num paraíso de tolos. Não tinha ideia de que o seu reino já tinha caído. João Pereira acordou com a sensação desconhecida de uma luz matinal barata. Não o brilho filtrado e automatizado da sua mansão em Cascais, mas o brilho cru e sem filtro de um nascer do sol de Lisboa a atravessar as janelas do apartamento da Sofia. Tinha uma dor de cabeça latejante em ritmo com o som distante de uma buzina de carro, e a sua boca sabia a champanhe azedo e arrependimento, não pela sua infidelidade, mas por ter cedido a terceira garrafa de Krug. "Bom dia, dorminhoco", murmurou a Sofia, espreguiçando-se ao seu lado. "O rei teve doces sonhos do seu reino?" "Algo parecido", grunhiu ele, balançando as pernas para fora da cama. Poder era o seu afrodisíaco e o acordo da Serra da Estrela da noite anterior tinha-o feito sentir um deus. Esticou o braço para o telefone, pronto para iniciar o seu ritual diário de dar ordens e afirmar o seu domínio sobre o império que comandava. Toquei no ícone do seu e-mail corporativo. Uma pequena caixa estéril apareceu. "Acesso negado. Por favor, contacte o seu administrador de sistema." Ele franziu a testa, um lampejo de aborrecimento. Maldito departamento de TI provavelmente fez uma atualização de segurança com defeito. Tentou novamente. O mesmo resultado. Mudou para a plataforma de mensagens internas da empresa, tensionando repreender o chefe de tecnologia. O seu perfil, geralmente uma fotografia de rosto confiante, tinha desaparecido. No seu lugar estava uma silhueta cinzenta genérica. Todos os seus canais e grupos estavam inacessíveis. "O que é, querido?" perguntou a Sofia, apoiando-se num cotovelo. "Nada. Uns idiotas não conseguem manter os servidores a funcionar", respondeu ele, a sua irritação a crescer. Decidiu ignorar as pequenas coisas e verificar a transferência bancária do negócio da Serra da Estrela. Abriu a sua aplicação bancária corporativa. Credenciais inválidas. Agora, o lampejo de aborrecimento acendeu-se numa centelha de alarme genuíno. Aquilo não era um simples problema técnico. Era um bloqueio total do sistema. Remarcou o seu CEO, Carlos, o crony, que tinha promovido em detrimento do Tiago. Desta vez, o Carlos atendeu, a voz um guincho agudo de puro pânico. "João. Oh, meu Deus! João, onde estás? O que raio está a acontecer, Carlos? Por que é que estou bloqueado de tudo?" Berrou o João. "Eles desapareceram, João. As contas, o conselho. Tiveram uma reunião de emergência ontem à noite. Estão, a dizer,
Estão a dizer que estás fora. As pessoas da Alice Santos estão aqui a trocar as fechaduras, a desligar os servidores. É a Ana, João. De alguma forma, é a Ana. O nome atingiu-o como um choque físico. Ana, a sua esposa tranquila e dócil. Ana. A ideia era tão ridícula, tão absolutamente sem sentido, que ele riu. Carlos, estás histérico. Ela não saberia como dar um banho, muito menos orquestrar um golpe. É um hack, um sofisticado. Agora recompõe-te. Estou a caminho. Ele desligou, o seu coração a bater um ritmo frenético e discordante contra as costelas. Vestiu as roupas da noite anterior, ignorando as perguntas da Sofia. Tenho de ir, disse ele, a sua mente um turbilhão de negação e raiva. A ideia de eu orquestrar aquilo era absurda. Tinha de ser um concorrente, alguém a tentar prejudicá-lo. Ele iria esmagá-los. A viagem de Uber até o centro foi um borrão de energia frenética. Ele era um tigre enjaulado a percorrer os limites do banco de trás. Visionou-se a invadir o hall, um deus irado a descer para restaurar a ordem, a despedir o Carlos pela sua incompetência, a processar os hackers, até a obliteração e a reafirmar o seu controlo absoluto. Saiu do táxi e dirigiu-se para a torre negra reluzente da Pereira Developments, o seu monumento a si próprio. Enfiou o seu cartão de acesso na catraca de segurança. Um zumbido áspero soou e uma luz vermelha piscou. Acesso negado. Tentou novamente. Zumbido. Acesso negado. O que é isto? Rugiu ele para o chefe de segurança do hall, um homem de ombros largos chamado Paulo, que ele tinha visto 1000 vezes. Paulo, abre este portão agora mesmo. O Paulo parecia profundamente desconfortável, recusando-se a encará-lo. Lamento, Sr. Pereira. As minhas instruções são: o seu acesso foi revogado. Não posso deixá-lo passar. As suas instruções. Eu dou as instruções aqui, berrou ele, a sua voz a ecoar no vasto hall de mármore. Alguns funcionários demoravam-se perto dos elevadores, a observar, a sussurrar. A humilhação pública foi um banho de água fria, mas apenas alimentou a sua raiva. Estás despedido, Paulo. Estás a ouvir-me? Vais perder o emprego. Vais... Isso é tudo, Paulo. Estás a lidar corretamente com a situação. A voz era calma, fria e totalmente autoritária. O João virou-se. Ali estava Alice Santos, flanqueada por 2 consultores de segurança impassíveis em fatos escuros. Ela segurava uma pasta azul marinho grossa. Doutora Santos, ele sibilou, tentando recuperar alguma aparência de controlo. A que devo-lhe o prazer? A minha esposa histérica contratou-a para me entregar os papéis do divórcio? Sim, disse Alice sem um piscar de emoção. Mas essa é a menor das suas preocupações. Ela estendeu a pasta. Isto é para si. Sugiro que leia antes de se envergonhar ainda mais. Ele arrancou-a da sua mão e recuou para um banco de couro no hall. Os olhares curiosos dos seus ex-funcionários queimavam nas suas costas. Abriu-a violentamente. A primeira página era uma notificação formal do Conselho de Administração. Com efeito imediato, João Pereira foi removido do cargo de CEO e presidente, como resultado da execução de cláusulas relativas à má conduta financeira e negligência do dever, conforme estipulado no acordo de financiamento da Torre da Baixa. A propriedade maioritária e toda a autoridade executiva foram legalmente transferidas para Ana Rodrigues. Leu o meu nome 3 vezes, mas o seu cérebro recusou-se a processá-lo. Folheou as páginas freneticamente, o seu mundo a encolher-se para as palavras no papel. Havia uma cópia do contrato de empréstimo que ele tinha assinado uma década antes, uma memória nebulosa e empoeirada de um tempo de desespero. Viu a sua própria assinatura arrogante no fundo. Viu o apêndice, um resumo detalhado e condenatório do relatório financeiro do Tiago Santos. Tiago, o homem dos números tranquilo e leal. A traição era tão profunda
que o deixou sem fôlego. Finalmente viu as atas da reunião do conselho com a assinatura de cada um dos membros, homens que ele considerava seus aliados, seus peões, ratificando formalmente a minha aquisição. Ele estava a afogar-se. Tateou o telefone, ligando para o presidente do conselho. Dr. Afonso Tavares. Caixa de voz. Tentou outro membro. Caixa de voz. Um por um, tentou todos eles. Cada chamada não atendida era outra porta a fechar, outro prego no seu caixão. Ele era um exilado, um pária. A energia frenética esvaziou-se dele, substituída por um frio oco e aterrorizante. Chamou outro táxi, a sua voz um sussurro rouco. Cascais. A viagem para casa foi uma descida a um inferno pessoal. A cidade que ele antes via como o seu playground pessoal agora parecia estranha e zombeteira. Via flashes do meu rosto ao longo dos anos, as minhas perguntas perspicazes sobre contratos com os quais ele me dissera para não me preocupar. A inteligência aguçada nos meus olhos que ele optou por ignorar. A minha competência tranquila que ele confundiu com fraqueza. Aquilo não foi um ato emocional súbito. Foi uma estratégia, uma demolição planeada a longo prazo, meticulosamente executada. Quando ele finalmente invadiu a porta da frente de sua casa, encontrou-a em silêncio. Atravessou os corredores de mármore, gritando o meu nome. Ana! Ana! Encontrou-me no escritório dele. O meu escritório. Eu estava sentada atrás da sua secretária, vestida com um elegante vestido azul escuro de poder. O ar na sala era diferente. A desordem do seu ego, os prêmios inúteis, as fotos de autocongratulação tinham sido removidas. A sala parecia mais limpa, mais focada, mais poderosa. Na secretária à minha frente estavam duas coisas. Uma chávena de chá a fumegar e um conjunto de papéis de divórcio. Não levantei o olhar quando ele entrou. Simplesmente dei um gole lento e deliberado no meu chá, o tilintar da porcelana contra o pires, o único som na sala. O que é que fizeste? Ele respirou, a sua voz uma mistura rouca de incredulidade e fúria. Finalmente levantei os olhos para encontrá-los. O meu olhar não era odioso, nem choroso, nem vingativo. Era algo muito pior. Era indiferente. Era o olhar de um CEO a avaliar um ativo falhado. Garanti o futuro do meu filho, disse eu, a minha voz tão calma como um lago congelado. Algo que estavas relutante em fazer. Esta é a minha empresa, a minha vida. Ele rugiu, batendo os punhos na secretária. Um eco patético da sua raiva anterior. Tu enganaste-me. Isto é ilegal. Pelo contrário, disse eu, gesticulando para um documento grosso à minha esquerda. É perfeitamente legal. A tua assinatura está em cada página. E quanto à tua vida, tu fizeste as tuas escolhas, João. Escolheste a gala. Escolheste a amante. Escolheste dizer-me que os meus medos pela saúde do nosso filho não importavam. Disseste que ele era só um bebê. Bem, isto, varri a minha mão pela sala do escritório, é só uma empresa. Empurrei os papéis do divórcio na sua direção. Assina isto. São excepcionalmente generosos. Ficarás com mais do que suficiente para recomeçar. Terás visitas supervisionadas com o Pedro, dependendo do teu comportamento. Se assinares isto, tudo fica em silêncio. Se me desafiares, toquei na pasta contendo as provas do Tiago. Isto vai para o Ministério Público e garanto-te que eles serão muito menos generosos do que eu. Ele olhou para mim, realmente vendo-me pela primeira vez em anos. A esposa tranquila e complacente tinha desaparecido. No seu lugar estava uma rainha, uma titã, uma mulher feita de ferro e gelo. A arquiteta que ele tanto admirara e depois tolamente tentara enjaular, acabava de demolir o seu mundo e construir o seu próprio sobre os escombros. E ele finalmente entendeu. Não tinha sido derrubado por um inimigo. Tinha sido derrubado por uma consequência que ele próprio criara. O confronto no escritório não foi a execução rápida que eu tinha antecipado.
Foi o desmantelamento lento e agonizante de um homem. Confrontado com o inegável checkmate dos papéis do divórcio e a ameaça de processo federal, a raiva do João fraturou-se, revelando o homem aterrorizado e oco por baixo. Ele começou a recorrer às únicas táticas que lhe restavam, manipulação e bravata. Não podes fazer isto, Ana. Ele começou, a sua voz tentando um tom de razão que soava totalmente estranho. Vais levar a empresa à ruína. És arquiteta, não CEO. Estes negócios, os investidores, tu não entendes esse mundo. Simplesmente recostei-me na minha cadeira, o couro a ranger suavemente. Eu entendo a fundação desta empresa melhor do que ninguém, João. Eu entendo que o teu projeto Ribeirinha Edênica está sobrealavancado em 30%. E os relatórios de impacto ambiental que enterraste são um processo de ação coletiva à espera de acontecer. Eu entendo que o Fundo Soberano de Singapura está à procura de investimentos sustentáveis, não de projetos de vaidade imprudente. Eu entendo tudo perfeitamente. O maxilar dele caiu. Ele percebeu. Eu não tinha sido apenas uma esposa. Tinha estado a observar, a ouvir e a aprender. Mudou de tática, tentando negociar. Está bem, já provaste o teu ponto. Estás zangada. Eu percebo. Eu estraguei tudo. Então vamos fazer um acordo. Não me cortes completamente. Deixa-me ficar como consultor, um parceiro silencioso. Ninguém tem de saber. Pelo bem da empresa. A empresa precisa de um corte limpo da toxicidade e da fraude que enraizaste na sua cultura. Respondi, a minha voz cortando as suas súplicas. A tua presença seria um risco. O acordo está na mesa, João. É o único que vais ter. Ele finalmente recorreu à sua última arma, a mais desprezível. O nosso filho. Pensa no Pedro. O que é que isto fará a ele? Os seus pais em guerra, o seu pai publicamente arruinado. Tu farias isso ao teu próprio filho por despeito? Os últimos vestígios de calor nos meus olhos transformaram-se em gelo. Levantei-me, apoiando os nós dos dedos na secretária, o meu rosto uma máscara de fúria fria. Estou a fazer isto pelo meu filho. Parece que esqueceste que declaraste guerra quando deixaste essa mesma criança a lutar para respirar, para que pudesses beber champanhe com a tua amante. Tu arruinaste-te a ti mesmo, João. Eu estou apenas a assinar a papelada. Deslizei a caneta pela secretária polida. Ela parou diretamente à sua frente. A finalidade do gesto desfez-o. Ele olhou para a caneta, um instrumento simples que agora carregava o peso de todo o seu mundo. Com a mão trêmula, pegou nela. Aquela caneta tinha assinado acordos de milhares de milhões, rabiscado notas arrogantes nas margens dos projetos e endossado cheques para presentes luxuosos para a sua amante. Agora, o seu único propósito era assinar a sua própria rendição. A sua assinatura, geralmente um traço ousado e confiante, era um rabisco tremido, quase ilegível, na linha de assinatura. Estava a assinar o fim do seu casamento, da sua empresa, do seu nome, da sua própria identidade. Deixou cair a caneta como se o tivesse queimado. Ele levantou o olhar, os seus olhos vazios, procurando no meu rosto qualquer vestígio da mulher com quem tinha casado. Não encontrou nenhum. Estás feliz agora? Sussurrou ele, a pergunta patética. Felicidade não é o objetivo, respondi, a minha voz firme como pedra enquanto recolhia os papéis assinados. Segurança e liberdade é o meu filho, e eu estamos agora seguros e eu estou finalmente livre. Devias ir, João. Uma nova equipa de segurança estará aqui dentro de 1 hora para trocar as fechaduras. Ele saiu do escritório aos tropeções, um homem apagado. Enquanto a pesada porta da frente se fechava atrás dele, fiquei sozinha no silêncio. Não houve uma onda de riso triunfante. Houve apenas a expiração lenta e profunda de um fôlego que sentia que tinha estado a prender por 10 anos. O peso imenso da minha nova realidade instalou-se nos meus ombros, mas não pareceu um fardo. Pareceu um manto de poder.
Caminhei até a janela e olhei para a cidade. Depois peguei no telefone e fiz a minha primeira chamada oficial como CEO. Tiago, disse eu, a minha voz clara e firme. Está feito. Vejo-te às 7 dias. Temos trabalho a fazer. Os dias seguintes foram uma aula magistral em transição controlada. A minha primeira reunião geral foi realizada no auditório principal da empresa. Enquanto eu caminhava para o palco, uma onda de sussurros e murmúrios percorreu a multidão ansiosa. Eles viam a mulher das páginas da sociedade, a bela esposa do CEO. Estavam à espera de um discurso choroso e vingativo ou de uma figura incompetente. Estavam errados. Vestida com um vestido cinzento, carvão, simples, mas impecavelmente adaptado, irradiava uma aura de autoridade tranquila e inabalável. Bom dia, comecei. O meu nome é Ana Rodrigues. Antes de ser esposa ou mãe, eu era arquiteta. Os meus projetos para a Torre da Baixa e o edifício Meridiano são os pilares do sucesso inicial desta empresa. Não estou aqui para substituir João Pereira. Estou aqui para reclamar a visão original desta empresa. Uma visão de inovação, qualidade e integridade. Fui direta e decisiva. Anunciei que o projeto Ribeirinha Edênica, sobrealavancado, foi suspenso indefinidamente e que os recursos seriam redirecionados para uma iniciativa de construção verde que o João tinha desprezado na sala de reuniões um ano antes. Anunciei a promoção do Tiago Santos a COO para um aplauso genuíno daqueles que conheciam o seu valor. Respondi a perguntas do público com uma profundidade de conhecimento que espantou os céticos. Eu não era apenas uma nova chefe, eu era uma líder. Nas semanas que se seguiram, uma nova cultura floresceu nos corredores da empresa, que rapidamente foi rebatizada de Rodrigues Builds. Antes era Pereira Developments. A bajulação baseada no medo que o João tinha fomentado foi substituída por colaboração e respeito. Uma noite, enquanto eu e o Tiago analisávamos novos projetos no meu escritório, ele levantou o olhar e sorriu. Sabes, disse ele, as pessoas estão a conversar novamente nos corredores. Estão a partilhar ideias. Não têm medo de falhar. Tu não apenas assumiste uma empresa, Ana. Tu libertaste-a. Entretanto, o mundo do João encolheu para o tamanho de um banco de bar. Ele estava sentado num bar de hotel mal iluminado e caro, a beber um whisky, um fantasma assombrando o seu próprio passado. No grande ecrã acima do bar, um pivô de notícias financeiras elogiava a ascensão meteórica das ações da Rodrigues Builds. A CEO Ana Rodrigues está a ser aclamada como uma visionária, disse o pivô, a trazer nova vida e um sentido de propósito ético para uma indústria da construção. Numa mesa próxima, 2 jovens banqueiros brindaram. A Rodrigues, disse um deles. Lenda. O João bebeu o seu copo, o som da sua própria irrelevância, uma pílula amarga. 6 meses após a aquisição, o meu escritório não tinha qualquer semelhança com o que o João tinha ocupado. O mobiliário pesado e escuro tinha desaparecido, substituído por madeira clara, vidro e aço. Modelos arquitetônicos dos meus novos e ousados projetos revestiam as paredes, e no chão o Pedro brincava feliz com um conjunto de blocos de construção gigantes. Peguei nele, o seu riso saudável a preencher a sala. Ele já andava, uma criança robusta e confiante. Ele era a encarnação viva da minha vitória. Levei-o até a vasta janela com vista para o skyline da cidade, uma tapeçaria brilhante de conquistas humanas. O sol poente apanhava as arestas do vidro e do aço, fazendo com que tudo parecesse brilhar por dentro. Abracei o meu filho, deixando-o encostar a cabeça ao meu ombro. Ele estava seguro, estava protegido, e o nosso futuro era tão brilhante e ilimitado quanto a vista à nossa frente. Olha, Pedro, sussurrei, a minha voz cheia não de arrogância, mas de um sentido de propósito e criação tranquilo e profundo. Nós construímos o mundo. E assim uma frase de desprezo, é só um bebê, tornou-se o catalisador que derrubou um império e construiu um novo.
Isto não foi apenas uma história de vingança, eu penso. Foi uma história de recuperação, de eu me reencontrar. É sobre aquela força silenciosa que muitas pessoas, especialmente mulheres, são forçadas a cultivar nas sombras do ego de outra pessoa. A minha história, se é que serve para alguma coisa, lembra-nos que as fundações que ajudamos a construir para os outros podem, às vezes, ter projetos secretos para a nossa própria libertação. Eu não lhe tirei apenas a empresa. Eu recuperei o meu nome, a minha carreira e o meu poder. Será que fui longe demais? Ou foi a resposta perfeita a anos de ser diminuída e a uma traição final imperdoável? O que terias feito no meu lugar? Ninguém sabe. E para ser muito sincera, eu também não sei se foi a melhor decisão ou a única que podia tomar. É tudo tão confuso, não é? E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes acho que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha. E isso sim é uma certeza que me dá alguma paz. E por Pedro, por nós, eu continuarei a construir, sem certezas, mas com a minha verdade.